O tema de debate de hoje é sobre o dom de profecia na Bíblia. O que é o dom de profecia? Significa profecia é um dom que tem vistas ao ensino, ou profecia aponta para revelações do Espírito Santo? Então, bem-vindo, seja bem-vinda. A gente vai até o final dessa programação. E para debater esse tema, estou recebendo hoje o professor Kaique Slumial, da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Santo André, lá em Utinga, Santo André. Bem-vindo, professor Kaique. Muito bom lhe receber mais uma vez aqui no debate do programa da Rádio Musical FM. Bom dia, César. Bom dia ao pastor Emerson Sicarelli. É um prazer estar aqui participando mais uma vez, a fim de contribuir para esse tema tão caro a nós, sobretudo, pentecostais, carismáticos, enfim. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um beijo para minha esposa Júlia, que me acompanha, ao pastor Arthur Bittencourt, pastor José Bittencourt, da Assembleia de Deus, Ministério de Utinga, todos os irmãos de maneira geral, como também aos meus alunos dos seminários e os mais de 4.500 alunos que temos aí dos cursos online. Maravilha. Com a gente também no programa de hoje, pastor Emerson Sicarelli, da Igreja Cristã Rologos. Ele é psicanalista pela Academia em Levo, professor também de hebraico bíblico, aramaico. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates, pastor Emerson Sicarelli. Bom dia, pastor César, tudo bem? Opa. É um prazer revê-lo, né? Como disse, fazia um tempo que não nos víamos. Verdade. É um prazer estar conhecendo o pastor Kaique, o professor Kaique, né? Que Deus abençoe poderosamente todos os ouvintes da Rádio Musical. Eu tenho certeza que hoje vai ser um tema muito interessante e principalmente de muita edificação para a fé cristã, para todos nós que estamos aqui e também para aqueles que estão conectados nos assistindo. Bom, vamos lá, tem uma enquete rolando lá no @FM Rádio Musical. Aqui tá falando que é para falar da enquete, mas era mentira, né? Não tem enquete coisa nenhuma. Eles colocaram no roteiro, mas não tá pronto, né? Então não tem como você votar, você só tem como ouvir aí e só. Professor Kaique, sua opinião inicial. Dom de revelação, quando alguém pergunta, professor, para que serve o dom de revelação? Basicamente, primeiro, depois a gente vai desenvolver. Dom de profecia, né? Desculpa, dom de profecia, eu falei errado. Certo. É importante dizer que eu creio na suficiência da Escritura. E com isso, quero dizer que ela é suficiente para nós no que diz respeito ao fato de que é a nossa regra de fé e prática. Todavia, ainda que a Escritura seja suficiente, ela não é o único meio pelo qual Deus fala conosco. É o meio por excelência, porém não é o único. Deus, ele fala conosco através de sonhos, visões, revelações. Aliás, antes, durante e após o processo de escrituração, Deus ele sempre tem falado, né? Afinal de contas, qual que era a Bíblia ou escritura de Adão, Eva, Noé, Enoque, Abraão, Isaac e Jacó? Eles estavam tendo contato com Deus, ainda assim não havia escrituração. Bem, tendo estabelecido isso, eu quero declarar o seguinte: creio na suficiência da Escritura, porém creio também que a profecia ela tem um elemento revelatório. E eu estou dizendo isso pela seguinte razão. A Escritura fala claramente sobre a importância de nós pregarmos o Evangelho. Marcos 16:15, né? O verbo ali está no modo imperativo, então todo cristão tem que pregar o Evangelho. Só que a profecia, ela tem esse elemento revelatório e ela é pontual. Então, a Escritura diz pregue o Evangelho, mas a profecia, ela vai cumprir um papel diferente. E eu citaria como exemplo os 2 jovens suecos que chegaram ao Brasil no dia 19 de novembro de 1910, debaixo de uma palavra de profecia, debaixo de uma revelação, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles receberam uma palavra. Então veja, a Bíblia é suficiente, ela nos manda pregar, mas por intermédio de uma profecia com esse elemento revelatório, eles tiveram uma direção para virem as missões ao Brasil e eles são os pioneiros do pentecostalismo aqui na nação, como também os fundadores da Assembleia de Deus. Okay. Partindo desse princípio, defenderei que o dom de profecia é revelação. Legal. Lembrando que antes deles já tinha aqui o irmão Luiz de Franciscon, que chegou 1 ano antes da Congregação Cristã. Sim. Não, mas eu fiz menção apenas, pastor, no sentido de que eles vieram debaixo de uma palavra de profecia, né? Foi só para esse fim.
Pastor Emerson, sua opinião inicial sobre o tema. É interessante nós começarmos falando que ambas as visões defendidas aqui, eu acredito que seja de grande edificação para a igreja, né? Não estamos tocando em nada que nos leve a uma heresia ou então deturpação da fé. Mas nós precisamos parar e analisar severamente tudo isso que nós vamos falar hoje, porque nós encontramos alguns conceitos de profecias hoje que não se encontram nem no conceito que eu defendo e nem no conceito que o Kaique está defendendo. Então, para a gente começar a falar sobre isso, é interessante a gente entender o seguinte: primeiro, qual é o real significado da profecia que vem de um profeta, né? Eu trouxe aqui 3 termos importantes. Primeiro, o grego, que não é minha área, mas a gente rabisca um pouco aqui, que é o profetes, né? Que significa aquele que fala por outro, especialmente como porta-voz de Deus. E dentro dessa linha, o papel do profeta, tanto no Antigo Testamento como no Novo, chegando em João, sempre foi de comunicar sua mensagem, seja para advertir, corrigir e edificar a respeito de verdades espirituais. Já no hebraico, nós temos a palavra navi, que ela está muito próxima, né, daquilo que o texto grego fala. Como eu trabalho com o aramaico suriston, algo que não é muito conhecido, mas o idioma que Jesus Cristo falou e o idioma também que foi usado pelas comunidades cristãs no primeiro e no segundo século, a palavra ali é niviá, que significa, tem um sentido muito próximo, que fala a respeito de um orientador espiritual que reforça o papel do profeta como um instrutor e guia de uma comunidade. E um exemplo bom que nós temos dentro disso é o papel do profeta Elias e o papel de Moisés, que além de legislador, também era um profeta. Então, partindo dessa primícia, o papel do profeta, principalmente do profeta clássico, sempre foi de advertir, ensinar, corrigir e trazer verdades éticas e espirituais para a comunidade. Ok. Bom, aí o profetismo lá do Antigo Testamento não é exatamente o dom de profecias do Novo também, né? Mas vamos lá. Você também pode mandar o seu áudio para cá, 984849988. Volto aqui com o professor Kaique. César, como você bem destacou, a ideia é falar sobre o dom neotestamentário de profecia, presente em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, e também ao longo do capítulo 14 de 1 Coríntios. E qual que é o conceito de profecia para aqueles que nos ouvem, né? O dom de profecia refere-se à revelação espontânea do Espírito, numa linguagem conhecida a quem fala, a fim de edificar, exortar e consolar. Ou seja, profecia seria o falar, né, de palavras meramente humanas para relatar algo que Deus traz à mente. 1 Coríntios capítulo 14, verso 30, fala de uma revelação espontânea. Então pode incluir predição do futuro, isso nós vemos em Atos capítulo 11 e também em Atos 21, através do profeta Ágabo. Pode ser também uma revelação de pecados, ansiedades secretas, problemas ocultos no coração de uma pessoa, conforme 1 Coríntios capítulo 14, 24 e 25, ou então a revelação de certos dons para o ministério, conforme 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, e também o capítulo 4, verso 14. Uma vez que nós fazemos essa conceituação de profecia, agora é importante considerarmos que o Novo Testamento, sobretudo, ele não apresenta ensino e profecia como se fossem termos intercambiáveis, né? Não fala de uma única e mesma coisa. Aliás, quando nós pegamos a relação ali de Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios 4 e 11, nós vemos que Paulo, ele diferencia o dom da profecia ou de profetizar e também o ministério do profeta em Efésios 4:11, ele distingue do ensino, né, do dom de ensino e do ministério de mestre. Então nós não temos no Novo Testamento qualquer relação entre ensino e profecia. São coisas distintas com respeito à sua natureza e também com relação ao seu propósito. E aí ao longo do debate a gente vai trabalhar um pouquinho melhor essa questão. Mas o ponto é dom de profecia, né? Pastor Sicarelli. Bom,
Eu comecei falando a respeito dos profetas do Antigo Testamento, principalmente para a gente clarear o assunto e entender onde tudo começou. A palavra de Deus em si, ela já é uma profecia. E ela é uma profecia viva, de total edificação para a vida. Quando nós falamos do conceito de ensino, é muito importante nós entendermos que toda a Bíblia, ela está entre nós para exatamente ensinar o homem. Então, quando eu falo a respeito de ensino, eu não estou falando do ensino acadêmico, eu não estou falando do ensino teológico, mas sim do ensino para a vida, onde o homem aprende a conhecer a Deus e seguir a vontade de Deus através dos seus mandamentos e através dos seus ensinos. E quando se fala a respeito de profecia de Antigo Testamento, a profecia do Antigo Testamento, ela trata mais valores éticos e morais do que realmente grandes visões e grandes revelações. Então, mas aí, pastor, eu acho que todo mundo concorda, ótimo, legal. Mas o dom de profecia... Isso. Então, dentro do Novo na Testamento... igreja, ela é a mesma coisa dos profetas do Antigo Testamento? O senhor entende que é? Dentro do Novo Testamento, em 1 Coríntios 14, 3, vamos lá. Paulo destaca que a profecia é para edificação, exortação e consolação. Esses elementos indicam que a profecia visa fortalecer e ensinar a congregação em princípios práticos, éticos e espirituais, em vez de oferecer novas revelações do Espírito. A exortação frequentemente se refere ao ensino e encorajamento para que se sigam os preceitos de Deus. Então, dentro desse caminho, no Novo Testamento, usando apenas o Novo Testamento, nós temos 1 Coríntios 4, 3, nos mostrando esse caminho. E se nós olharmos também para o ministério de João, que é um profeta do Novo Testamento, nós vamos partir para o mesmo princípio. A questão aqui eu não vim aqui para apagar a parte espiritual da profecia. Embora essa visão espiritual que é mencionada, eu acredito que ela esteja mais voltada para a vidência exatamente do que para a profecia. Então, partindo por esse caminho, dentro das igrejas que Paulo cuidou, exortação, edificação e consolação. Esse é o caminho que eu acredito. Ô pastor, só uma dúvida. O senhor falou sobre o propósito, que fica claro ali no capítulo 14, verso 3, né? Que é exortar, consolar e edificar. Perfeito. Sim. Mas com respeito à natureza desse dom de profecia, porque o senhor falou que não tem nova revelação. Sim. E é claro que eu não vou defender aqui uma revelação autoritativa, canônica, claro, né, até porque o cânon ele foi fechado. Mas o senhor diz que não há revelação. E como o senhor entende o capítulo 14, verso 30, quando Paulo diz, se há alguém for revelado? Só não ficou clara essa questão, né? Qual que é a natureza do dom? Veja bem, Kaique, eu acredito e tenho certeza que toda profecia ela vem de Deus. Mas o papel da profecia, principalmente no livro de Coríntios e nos primeiros indícios da igreja primitiva, era exatamente de consolar, fortalecer e exortar o povo para que o povo continuasse firme até a vinda de Jesus. Mas isso é diferente do ensino? É uma revelação que ele recebe espontaneamente e traz para esse propósito? É uma revelação que vem dentro da própria Escritura. Embora você comece dizendo, né, no começo do debate, que ainda não havia Bíblia, ainda não havia o conjunto que nós temos, mas todos eles se baseavam exatamente no quê? Na construção do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Então, partindo por esse caminho, partindo por esse suposto, o papel da profecia é exatamente consolar, exortar e fortalecer para que o discípulo, para que o cristão, ele continue firme na presença do Senhor. A profecia, ela não traz novidades. Por isso que eu falei no começo do debate que nós precisamos prestar muita atenção se as profecias bíblicas, elas estão caminhando do mesmo jeito que muitas profecias que nós escutamos hoje, que nós sabemos que nem profecia é profetada. Fazendo promessas mentirosas, falando coisas que não estão na palavra, falando coisas que não estão na Escritura. Então, nós podemos ter, por exemplo, uma profecia como a de João em Apocalipse? Podemos. Uma revelação. Só que revelação totalmente ligado ao quê? A uma vidência, a um processo espiritual, que não são todos os homens que passam. Pastor... professor Kaique. Então, é porque eu gostaria de entender
Claro que eu vou falar agora, não vou fazer pergunta, mas eu gostaria apenas de entender com relação à natureza, porque eu claramente procurarei defender aqui ao longo do debate que se trata de uma revelação espontânea do Espírito, e vou mostrar aqui à luz do texto. Que veio da palavra de Deus. Sim, não. Ela deve estar submetida ao escrutínio da Escritura. O filtro é a palavra de Deus. Mas não ficou claro para mim a forma prática com que o pastor defende. Se é alguém expondo o texto bíblico ou se é algo diferente disso, né? Foi isso que eu perguntei, para mim não ficou claro, mas enfim. Dando continuidade aqui. Pela exposição do texto bíblico. Então o senhor acha que é a pregação? Porque tudo aquilo que sai fora do texto bíblico gera dualidade. Então, qualquer profecia... Então, a sua posição é igual a dos irmãos cessacionistas? Porque o cessacionismo, ele acredita que não existe mais dons. E que a profecia é a exposição do texto. Então, quem está pregando, expondo um texto bíblico, não, eu acredito... na cabeça do pessoal cessacionista, eles estão profetizando. É assim que o senhor acredita? Não, eu acredito nos dons espirituais. Sou pentecostal, acredito nos dons espirituais. Na atualidade deles. Totalmente. Inclusive de profecia. Totalmente. Só que toda profecia recebida, ela deve estar embasada na palavra. Não, tanto pregando, como de qualquer outra forma por uma revelação. Você pode profetizar, mas ele precisa estar embasado na palavra e embasado na escritura. Ok. Não, mas isso eu concordo. Então eu acredito que não vai ter um debate, né? Seria mais uma conversa, porque se o pastor concorda com o entendimento do pentecostalismo clássico a respeito da natureza do dom de profecia, então o senhor concorda comigo e aí a gente vai mais conversar de forma amistosa. Veja bem, eu acredito nos dois caminhos. Todavia, o papel principal da profecia é exatamente que esse está escrito em Coríntios: edificação, exortação e consolação. Sim. E a edificação, a exortação e a consolação, eu não preciso que ela venha de fora, eu não preciso que ela venha de uma ideia, eu não preciso que ela venha de uma revelação, ela já está na Escritura. Então o dom de profecia, ele é a continuidade da Escritura. Os dons estão vivos. Então, mas por exemplo... Todos eles dentro da palavra. Por exemplo, a profecia do capítulo, acho que é 21, que é o Ágabo, isso, de Atos. Em Atos 21, o Ágabo pegou o cinto do apóstolo Paulo, se prendeu a si mesmo, e ele disse que com aquele cinto, igual ele estava preso com aquele cinto, o dono daquele cinto seria preso. Sim. Caso fosse para Jerusalém. E aí a sequência do texto é que o pessoal começou a chorar e falar para eles não irem para Jerusalém, não sei o que lá. Essa profecia, ela é uma exortação? Essa profecia, ela está edificando? Essa profecia, ela está consolando? Essa profecia, pastor não é uma César, revelação de algo que vai acontecer? Essa profecia, ela é uma revelação. Assim como o Apocalipse é uma profecia. É que o senhor colocou em três o senhor construiu um tripé. O senhor construiu um tripé. O senhor disse assim, que a profecia ou exorta, ou edifica, ou consola. Exatamente. Só tem esses três? Não. Eu não acredito apenas nesses três, mas o ponto-chave da profecia é esse tripé. São esses três, e são de mais e tem maior importância, até muito mais do que os outros. Porque é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, embora o senhor não esteja participando. Apocalipse é uma profecia? Sim, uma revelação. Bem-aventurado aquele que crê e guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. É uma profecia canônica, mas é diferente da profecia congregacional do dom. Exatamente. É uma profecia que nós podemos chamar ela de mística. Concorda? Muitas pessoas têm problemas com a palavra de misticismo, mas todo aquele que acredita em algo que não vê, detém algum conceito místico. Então vamos lá. A profecia de João é uma profecia, correto? Mas ela é totalmente diferente da profecia falada por Paulo dentro das suas epístolas. É uma profecia que está mais voltada, ao dom da vidência, porque ele foi arrebatado e ele teve ali uma visão, e dessa visão ele proferiu palavras, do que exatamente, como o pastor César chamou, o tripé da profecia, que é exatamente o consolo, o cuidado sobre a vida do povo cristão, e isso vem da palavra. Professor Kaique. Certo. Então a minha proposta é defender que a profecia ela não é ensino, né? Ela não é ensino. E o que configura a profecia? Eu já trouxe aqui a questão conceitual, que é uma revelação espontânea do Espírito,
que serve ao propósito, como o pastor bem falou, de 1 Coríntios 14 e 30. Mas também existem 2 elementos que compõem uma profecia. Quais são eles? Em primeiro lugar, uma revelação do Espírito. Toda profecia necessariamente tem a revelação do Espírito. Sim. Isso pode ser visto em 4 textos. 1 Coríntios 14 e 30, porque Paulo assume que a pessoa que está prestes a profetizar, ela recebeu uma revelação. Em primeiro lugar, esse texto. Em segundo, ainda em 1 Coríntios capítulo 14, dos versos 24 e 25, está escrito assim, ó: mas, se todos profetizarem e algum ignorante ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Verso 25. E assim, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Ou seja, aqueles que profetizam, eles estão revelando os segredos do coração de um visitante. Somente Deus pode fazer isso. Isso aqui não é uma pregação inteligente, fruto de uma exposição do texto. Isso, Concordo. não. Isso é um elemento revelatório. Além do mais, já foi citado aqui as profecias de Ágabo, em Atos capítulo 11, verso 28, e também no capítulo 21, versos 10 e 11. São profecias preditivas, elas estão falando acerca do futuro. Então, evidentemente, tem uma revelação, tem um elemento revelatório que o precede. E eu citaria também Atos 19:6, quando o apóstolo Paulo ora pelos discípulos de Éfeso com imposição de mãos. Sim. E eles falam em línguas e profetizam. E é interessante que a espontaneidade da forma com que ocorre, como também a ignorância deles acerca das questões cristãs, dos rudimentos, evidenciam que foi algo revelatório, algo espontâneo da parte do Espírito. Eu tenho que fazer um intervalo agora, e aí eu volto no próximo bloco, começando com o pastor Emerson. Mais Perfeito. uma vez. Tem algumas perguntas pro Kaique. Já separa aí, e você também já separa a sua. Manda teu áudio pra cá, 98484-9988. A gente volta já. Volta aqui com o pastor Emerson, não foi isso que a gente combinou? Vamos lá, pastor Emerson. Bom, a pergunta é se o dom de profecia, ele é o ensino ou ele é uma revelação do Espírito. Eu acredito que 99,9% de tudo que nós fazemos dentro do cristianismo, ele necessita da revelação do Espírito Santo. Somos teólogos, por exemplo, mas não pregamos teologia. Nós lemos um texto e esse texto é inspirado pelo Espírito Santo e ele nos auxilia e nos ajuda a pregar mediante a necessidade da comunidade que estamos. Então, indo por esse caminho, uma pergunta: Jesus era um profeta? Sim. Sim, Jesus era um profeta. Perfeito. Você consegue encontrar profecia nos ditos de Jesus fora do quinto discurso de Mateus, que é o sermão escatológico? Porque o que é uma profecia? Uma profecia é uma palavra lançada em face a outro, onde isso que foi dito automaticamente se cumprirá. Se é uma profecia, ela há de se cumprir. Quando nós olhamos para os ensinos de Jesus, nós vemos muitas profecias proferidas por Jesus, totalmente de modo pedagógico e ensinando. Vou dar um exemplo para você. Eu ia partir pelo Antigo Testamento, que aí nós tínhamos uma profecia, por exemplo, que é Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é uma profecia. E essa profecia ela é embasada no quê? Se você obedecer a Deus, você é abençoado. Se você não obedecer a Deus, você não é abençoado. No Novo Testamento, nós temos uma muito parecida, que é a conclusão do Sermão do Monte, no capítulo de número 7, onde Jesus diz: todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras será assemelhado a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve e não pratica será assemelhado a um homem que construiu uma casa sobre a areia. Quando ele diz estas minhas palavras, ele está partindo desde o começo do capítulo 5 até o final do capítulo 7. E ali nós temos uma profecia. Por quê? Porque aquele que vive uma vida na palavra sem obedecer a Jesus, ele tem uma grande tendência a fracassar. E aquele que constrói uma casa na rocha mediante aos ensinamentos de Jesus, ele tem uma vida de sucesso. Aqui nós temos um exemplo de profecia sendo totalmente de cunho de ensino. Então, há de se acreditar na profecia da revelação do Espírito, só que nós precisamos entender qual é o cunho dessa revelação do Espírito,
do que procede essa revelação do Espírito. Porque hoje mesmo, em pleno século XXI, nós vivemos um tempo onde todo mundo se diz profeta. Mas será que essas revelações elas são 100% genuínas? Ok. Elas são 100% verdadeiras? Agora, quando você parte da profecia, do ensino, onde você exorta, admoesta, mas você está embasado dentro da Escritura e sem um determinado misticismo, a coisa é mais concreta, pastor Kaique, e mais segura. Kaique. Pensando na questão do tema, né? Se o dom de profecia, o dom carismático de profecia, com respeito à sua natureza, se ele é ensino ou revelação, e eu defendo que é uma revelação do Espírito, e é importante considerarmos aqui rapidamente a natureza essencial do ensino. Uma vez que nós compreendemos a diferença que há entre um e outro, fica claro para nós que que profecia é uma coisa e ensino é outra. A palavra, o verbo ensinar, didascalia, se refere ao quê? Não a uma revelação espontânea, mas a uma reflexão prévia. Não há qualquer texto na Escritura que faça o paralelo entre ensino e revelação, considerando esse contexto neotestamentário do dom de profecia. Não tem, muito pelo contrário. Em 1 Timóteo 4:11, Paulo diz que Timóteo deveria ordenar e ensinar. E em 1 Timóteo 6:2, ele fala que é para ensinar e recomendar, ou seja, não é para Timóteo profetizar as instruções. Se fossem termos intercambiáveis, sinônimos, o Paulo diria a Timóteo, profetize as instruções. Não, ele diz, ensine as instruções. Mas o contexto que o senhor está usando de Timóteo não tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando pela seguinte questão. O dom da profecia, ele serve exatamente para essas coisas que nós mencionamos aqui. Ele orienta, ok? Nem toda profecia é mística, nem toda profecia fala de futuro, nem toda profecia é apocalíptica. Sim, eu concordo com isso. Existem profecias, por exemplo, que Deus usa o seu servo para poder falar com outro servo em algumas áreas da vida que ele precisa melhorar, algumas coisas que ele precisa deixar, abandonar. Mas então essa profecia, o que eu estava fazendo aqui, que o senhor me interrompeu, ela orienta. É apenas mostrando a natureza do ensino, que é diferente da natureza da profecia. Enquanto a profecia tem como fonte a revelação do Espírito, revelação congregacional, que não formula doutrina, não pode estar em desacordo com a Escritura. Por outro lado, o ensino, o que é? O ensino nada mais é do que repetir e explicar as palavras das Escrituras. O ensino é organizado e contínuo. A profecia não, a profecia é pontual e espontânea. Aliás, isso fica muito claro também quando Paulo diz assim, em 1 Coríntios 11:5, que as mulheres profetizavam. Ele está instruindo para que elas profetizem de forma adequada. Só que lá em 1 Timóteo 2:12, ele diz que elas não devem ensinar. Ou seja, claramente não são coisas semelhantes, são coisas diferentes. Se elas podem profetizar, mas não podem ensinar, significa que são duas coisas distintas. Como que o senhor entende isso? Paulo está sendo contraditório? Não, de maneira nenhuma. Qual que é a resposta? Como nós resolvemos essa tensão? Em João capítulo 14, nós temos a promessa do Espírito Santo, ok? E Jesus diz que o Espírito Santo, ele vem fazer em quê? Ele vem fazer o quê em seu lugar? Mas aí o senhor tá saindo do tema do debate. De maneira nenhuma. Duas vezes... Nós estamos falando sobre a natureza do dom de profecia, e nós vamos chegar nisso agora. Aí eu perguntei pro senhor. Duas vezes que eu mencionei algo, você fez questão de dizer assim, nós estamos falando sobre dom de profecia. Sim, o tema está delimitado. Só que você defende uma visão e eu defendo um outro ponto de vista. E nesse ponto de vista que eu defendo é o seguinte, toda revelação ela vem do Espírito. Toda revelação ela vem do Espírito. Tudo que nós sabemos parte do Espírito Santo. Toda revelação compõe doutrina? Toda revelação compõe doutrina. No sentido de que vai continuar escrevendo a Escritura? Óbvio que não. Não, mas o que é a doutrina? Senão a palavra de Deus. A doutrina já foi estabelecida, o cânon foi fechado. Ótimo, essas revelações que eu digo, que são de ordem congregacionais, aí eu citei até o exemplo na minha primeira fala. A palavra diz, preguem o evangelho, todo mundo. Mas aí vem uma profecia direcionada e diz, olha, vocês vão pro Pará. Se dependêssemos apenas do que está escrito, suficiência da Escritura, é genérico. Mas essa profecia que diz, vocês vão pro Pará, vocês vão pra Bahia ou pra qualquer outro lugar,
mesmo não sendo mencionado a palavra ide, que é uma palavra que se encontra na Bíblia. Sim. Essa profecia não faz o cumprimento daquilo que já está escrito? Sim, mas eu não tô, Então eu não há tô problema. discordando disso. Então, mas olha, o ponto é o seguinte, pastor. A suficiência da Escritura e o dom de profecia, eles não estão em conflitos, eles são complementares, eles caminham juntos. Concordo perfeitamente. Então o senhor concorda comigo, não tem debate, a gente está conversando Por aqui. exemplo, se você recebe uma profecia dentro da igreja congregacional, onde essa pessoa recebe uma mensagem para que ela fique firme, que ela seja constante, que ela se fortaleça na presença do Senhor. Não foi mencionado nenhum versículo bíblico, pastor Kaique. Sim. Mas o conteúdo desta profecia está carregando um ensino. Porque o ensino, ele pode ser repetitivo, mas ele vem para a melhora do cristão. A todo momento nós somos... Mas toda profecia tem que ter um ensino. A todo momento nós somos ensinados. Toda profecia tem que ter um ensino? E toda profecia, ela tem que ter coisas sobrenaturais? É que se é uma profecia, você está falando sobre mas toda influência do Espírito profecia, Santo já é sobrenatural, né? O Espírito Santo sim, mas vocês estão vendo como é uma linha que abrange para os dois caminhos e cada um defende uma coisa? Eu não creio. Toda profecia... Dom de profecia não tem nada a ver com ensino. Eu estava tentando trabalhar aqui a questão da natureza essencial do ensino, o senhor me interrompeu. Mas o ensino é algo totalmente diferente. Ele é fruto de uma reflexão prévia. Através de quem? Sim, pastor. Do Isso não é o Espírito Santo. ponto. Não. Claro que é sempre o Espírito Então, Santo. perfeito. Ele nos ilumina na interpretação correta do texto, isso é fato. Mas o ponto é o seguinte: o dom de profecia, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, é uma revelação espontânea do Espírito. Eu mostrei não apenas em 1 Coríntios 14, 30. Ela é uma revelação espontânea do Espírito, perfeito. Mas de 100 pessoas que estão dentro de uma congregação, as 100 pessoas receberão uma revelação espontânea do Espírito, onde não estará embasado no ensino da palavra? 1 Coríntios 12, 29, nem todos profetizarão. Exatamente. Todos são candidatos a terem o dom de profecia. A profecia, veja mas bem. nem todos profetizarão. Veja bem, quando eu falei de Jesus, e eu gosto de trabalhar muito mas o senhor responde a minha pergunta, muito pastor. nos evangelhos, quando você responder a minha que você fugiu. Dentro dos evangelhos, o senhor não me fez nenhuma pergunta. Quando eu falei sobre a parábola da casa na rocha. Mas uma promessa de Jesus, só um momento, uma promessa de Jesus que todo aquele que constrói sobre a rocha tem uma vida alicerçada. Todo aquele que não constrói sobre a rocha tem uma vida de fracassos. Isso foi decretado pela boca de Jesus, correto? Mas sim qual ou não? que é a relação dessa passagem? Sim ou não? Não é uma texto profecia? que nós estamos trabalhando. Mas você entende que esse texto lá de Mateus lá é uma profecia? Ele está profetizando ali? Porque ele está dizendo assim, aquele que ouve a minha palavra e não guarda. Mas a palavra, mas a palavra, pastor César, ela é uma profecia. Então assim, mas naquele momento você entende que Jesus estava profetizando? Eu acredito que quase tudo que Jesus falou é uma profecia para as nossas vidas. Praticamente tudo. Porque ele é o nosso principal modelo. Eu percebo que nós estamos focando muito dentro da carta de Paulo aos Coríntios. Que é o tema do debate. Então, tudo bem, o tema é o debate, mas é o dom de profecia. Sim. Se nós temos um dom, Jesus era um profeta, correto? Do Novo Testamento. Então, o que eu estou querendo mostrar é que nos ditos de Jesus, nós temos profecias que se cumpriram ontem, se cumpre hoje e se cumpre sempre. Tem como a gente fazer o oposto do que foi dito por Jesus? Tem como nós prosperarmos na vida sem obedecê-lo? Não tem, correto? Professor Kaique. Enfim, eu gostaria sinceramente que o pastor me dissesse... Vamos lá. Se o senhor está dizendo que profecia é o mesmo que ensino, então como que nós vamos compreender essa contradição de Paulo, onde ele diz em 1 Coríntios 11:5 que as mulheres deveriam profetizar desde que seja de forma correta e adequada. Porém, em 1 Timóteo 2:12, ele não permite que elas ensinem. Se ele está falando de uma mesma e única coisa, por que aqui ele permite e aqui não? Como que a gente resolve isso, pastor? Bom, na verdade, nós sabemos que Paulo era um implantador de igrejas e nós sabemos que ele escreve determinadas cartas a diversas congregações, correto? Sim. Só que nós precisamos entender é o seguinte, os problemas que existem em Corinto não existem em Tessalônica.
É assim que eu trabalho as epístolas paulinas. Os problemas que existem em Tessalônica não existem em Éfeso. Se nós fôssemos pegar tudo que Paulo diz e implantar como lei dentro de todas as igrejas, no século I, todas as igrejas que Paulo passou, as mulheres precisariam usar o véu. E não foi assim. Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto. E os debates, assim, quando tá esquentando, tá ficando legal, tem a hora de terminar por causa da rádio. Então vamos de vinheta de considerações finais. Considerações finais. Debates. Bom, 1 minuto para cada um. Kaique, obrigado pela sua participação mais uma vez. Suas considerações finais em 1 minuto, por favor. Maravilha, obrigado pelo convite. Prazer aqui conhecer o pastor Emerson. Deus abençoe. Prazer estar aqui novamente. E eu concluiria dizendo que o dom de profecia, ele diz respeito a uma revelação espontânea do Espírito. É totalmente diferente do ensino. E para concluir aqui, eu acho que seria interessante até ilustrar a diferença que há entre pregação e profecia. Quando o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele está pregando na igreja e de repente ele sai um pouco da pregação, se volta para um jovem e diz: essas luvas que você está usando, elas não foram compradas, ela é do seu patrão, você as roubou. Não foi uma pregação inteligente, não foi fruto de uma exegese, foi uma revelação espontânea do Espírito, porque a profecia, ela não está em conflito com a pregação, ela caminha lado a lado. Então ele estava pregando, expondo o texto que ele meditou, lendo, explicando e aplicando, quando de repente o Espírito deu a ele uma revelação espontânea. E cumpre-se 1 Coríntios capítulo 14, verso 24 e 25, onde o segredo do coração é revelado, ele se arrepende e se converte. Então, está aqui claramente uma coisa e outra, nós não estamos falando de sinônimos. Quem quiser te encontrar, Kaique, por onde que é melhor? Quem quiser nos convidar para pregações, no meu Instagram, Kaique_Slumial, lá no link da bio tem o meu WhatsApp para pregações, palestras, enfim, será um prazer. Maravilha, maravilha. Pastor Scarelli, bem-vindo sempre aqui. Muito obrigado. Também para suas considerações finais, meu irmão. Queridos, o maior profeta foi e sempre será Jesus Cristo. Eu acredito que todas as suas palavras são uma profecia para a nossa vida, porque elas se cumprirão ontem, hoje e eternamente até o grande dia do seu retorno. Esse conceito agádico, né, que o professor Kaique falou sobre Spurgeon, eu não vejo como uma profecia, e vejo sim como uma vidência, uma visão, muito parecida com aquela que o apóstolo João teve, não dentro de conceitos escatológicos, mas uma visão. Eu acredito que seria legal, se puder, claro, ter a parte 2. Você toparia, Kaique? Claro, com certeza. Então, pastor, a top 2 para a gente poder falar mais sobre isso, porque adentra mais no conceito de uma vidência. Eu acredito que toda profecia, ela deve trazer exortação, consolação e força para a pessoa que entra na igreja e a ouve. A pessoa que escuta uma profecia, ela não deve apenas receber algo que toque seu coração, como a luva que você está não é sua, você roubou do seu patrão. Tem que tomar muito cuidado, porque muita gente aí fora também faz isso, e nem cristão é. Mas Spurgeon não era falso profeta, pastor? Espera só um pouquinho, estou no meu momento. Então, desde já, eu só dei um exemplo que eu acredito que seja mais evidência, né? Agora, vamos lá. Deus abençoe pastor Kaique, né? Ele me deu esse livro maravilhoso aqui. Qual é o destino eterno dos não evangelizados? Muito bom. Que Deus o abençoe, espero revê-lo. Pastor César, mais uma vez, foi um prazer estar contigo, amém? Toda a equipe da Musical, a Nani, a Carla, todo o pessoal, o rapaz que trabalha aqui no som, o Rafa. Que Deus abençoe a todos vocês. O senhor me apertou hoje, hein, pastor César? Quem quiser te seguir nas redes sociais, 2 contra 1 funciona? não é mole não, hein? Peso pesado. Vamos lá. Instituto Kohelet de Ciências Bíblicas, agora em 2025, grade de hebraico, grade de aramaico, teologia. Eu queria até falar com o senhor, do pastor César, sobre isso depois. Opa. Nas redes sociais, Emerson Sicarelli no Instagram, TikTok, Emerson Sicarelli, e o Facebook, né, que já está falecendo, quase ninguém usa, também Emerson Sicarelli, nossa igreja, a Igreja Cristã Rologos, Rua Armando Coelho Silva, número 25,
Parque Peruche. Deus abençoe. Quero agradecer rapidamente ao pastor Rodrigo Santiago, que está comigo, e a 2 amigos que nos ajudaram a estar aqui, o Pepe e o Bernardo. Que Deus possa abençoar poderosamente. Bom, estamos ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho. Eu volto às 14h ao vivo com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.